E aí galera, beleza? Bem-vindo para uma nova aula aqui, Johannes do canal Piwa Ajude-me. Eu tenho uma pergunta para você. Isso funciona em Python? Eu quero aqui adicionar todas as coisas que tem aqui, 11, números complexos, todos os data types que existem e além disso um NumPy array. Funciona em Python? Claro que funciona. Você tem que saber como. Né? Eu vou te ensinar como trabalhar com o Magic Method, o dunder add. Porque isso é exatamente o que eu usei aqui. Eu consigo configurar isso aqui como o operador aqui, no mais, se comporta. É por isso eu consegui fazer isso, né? Aqui parece uma lista, né? Mas lista que se comporta completamente diferente. Isso é importante aqui. Preciso colocar isso como primeiro elemento, senão vai rodar, né? E aqui, L2, funciona perfeitamente. Juntei tudo. Se eu tiro isso aqui, isso obviamente não vai mais funcionar. Nessa aula você vai aprender como fazer isso aqui, como configurar um objeto para se comportar dessa forma, beleza? Então bora lá. Isso como a gente vai começar. A gente vai importar from collections import UserList. Você não precisa instalar nada. Esse já dentro da standard library é justamente feito para isso, para você poder criar uma subclasse de uma lista, ok? E agora, se você não tiver assistido ainda as aulas sobre classes e como herdar de classes, por favor, assiste isso. Eu vou colocar os links lá em cima, os dois links, porque é muito importante entender esse conceito, né? Bom, então a gente vai herdar negócio. A gente vai usar o super aqui para iniciar o objeto, porque vamos dar uma olhada aqui. Então, ele está iniciando aqui o objeto, tem container self-data, e se tiver uma coisa lá, aí eles vão adicionando esse negócio. Ok, perfeito. Então, a gente está satisfeito com isso, por isso podemos chamar super init. A gente não precisa adicionar mais nada, a gente poderia, né? Mas está ótimo. Agora, a gente pode modificar o dunder add. A gente simplesmente vai colocar assim, né? E ele já vai nos dar os argumentos do original. Ele está falando, olha, você está modificando do original. Né? A gente pode dar uma olhada que faz no original. Então, ele dá uma verificada se o self-userList, se for, ele vai pegar o self-data mais o self-outra data e vai retornar uma classe de si mesmo. Então, vai retornar uma UserList, ok? Se agora o other, also que foi passado, e o data, self-data, tivermos o mesmo data type, ou seja, lista, né? Você também pode substituir por um deck, né? Também funciona. Aí ele vai pegar o self-data mais o outro, tá vendo a diferença? Porque aqui a gente tem um atributo data, aqui a gente não tem. E se não, ele simplesmente vai tentar criar uma lista desse negócio. Vamos lista. Tá ótimo, ok? Por enquanto, só precisamos obviamente mudar algumas coisas. A gente passar um int e blá blá blá. Primeiro, precisamos dar uma olhada quais data types tem e como a gente quer lidar com eles. Então, esses são não iteráveis, mas como você viu, a gente também conseguiu adicionar esse negócio. Então, vamos cuidar primeiro toda essa parada aqui. A gente faz simplesmente assim. Olha. If is instance. Other. E a gente coloca aqui uma tupla de todas as paradas que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui. Isso vamos colocar. Bool. Vamos querer. O non também, mas toma cuidado. O non é o único que você tem que tratar um pouquinho diferente. Você tem que fazer assim, type non. Se você só coloca non, não rola, ok? Tem que ser type non. É a única pouquinho diferente. Esses são iteráveis, também é iterável. Bytes é iterável. String também é iterável. Mas agora a questão, você quer agora cada letra de um string lá dentro? Ou você quer o string completo? Eu acho que você quer o string completo, né? Isso faz, maioria das vezes, mais sentido, né? Então a gente coloca aqui string e bytes, porque eles se comportam da mesma forma. Perfeito. Então, se esse for o caso, a gente faz o seguinte, olha, porque você consegue fazer assim. Vamos aqui na console. Olha, você tem uma lista, certo? Eu chamo esse agora ele, lista. 1, 2, 3. Perfeito.
Agora você quer fazer a lista e você quer adicionar 4 a essa lista. Se você fizer L mais 4, desculpa, 3, 4, isso obviamente não funciona, né? Para fazer isso, a gente tem que fazer assim. Aí isso funciona. Então, desse jeito vamos fazer, ok? Então, se for um desses casos aí, a gente vai fazer o seguinte. Return self, e aqui a classe, que isso faz? Você também poderia fazer desse jeito, ok? Isso também daria, né? Ele cria, a gente vai retornar a própria instância do negócio, isso também funciona. Mas esse aqui é mais conveniente, né? Também é mais padrão, vamos dizer, né? Para entender como o negócio é construído, né? Perfeito. Então agora a gente vai simplesmente a gente coloca self-data, porque self-data é disponível, né? O super fez isso, é esse nosso container principal, que é uma lista normal. E a gente vai adicionar agora other. Perfeito. Tá? Então, já vamos dar uma olhada se isso funciona. A gente coloca ele é AddAllList. A gente coloca aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. E a gente coloca L2 é L mais 4. Depois a gente vai colocar print L2. E de fato deu certo. Ok? Já ótimo, maravilhoso. A gente arrasou aqui, muito bom. Agora a questão é como vamos lidar com dicts. Porque quando você tem um dict, D é 1, 2, 3, 4. Só aqui a gente tem um dict, né? Eu já fiz uma aula sobre dict, eu também já fiz uma subclasse aí para acessar os elementos mais facilmente. Mas agora, se a gente fizer uma lista disso aí, a gente vai perder os values. A gente só vai ter as chaves aqui. Agora, é sua decisão o que você quer fazer. Se você quiser fazer o items, você também pode fazer isso. Se você quiser adicionar assim. Mas aqui eu sugiro que a gente simplesmente faz a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente simplesmente adiciona a lista completa, sem modificar, ok? Então a gente coloca aqui, simplesmente dict, mas agora a dict tem um grande problema. Tem um monte de subclasses de dict. No collections tem o user dict aqui, que eu também já usei. Como a gente pode verificar agora se é uma grande probabilidade de ser um dict? Como a gente pode fazer isso? Então, um dict tem uma coisa específica aqui. Olha aqui. É justamente o que eu acabei de ver. Items e keys. Né? Esse basicamente todos têm. Né? Não importa qual variante, porque você precisa, se não é um dict, você precisa de keys, items e também precisa de values. Né? Mas pelo menos keys e items seria bom se a gente verificar isso. É bem simples de fazer isso. Você simplesmente faz assim, olha, if has attribute other, e agora você coloca um string keys or has attribute other items. Aqui você pode verificar, isso é uma verificação muito boa para um dict. Claro, se agora você tem um dict, um derivado, que alguém não tem esses atributos, aí tudo bem, não vai funcionar. Mas quem vai fazer isso, né, quando você faz o subclasse de dict, né? Bom, a gente não pode ser também tão tolerante, né, de qualquer coisa. E já que a gente quer fazer aqui a mesma coisa, a gente quer manter o dict inteiro, então vamos copiar isso aqui, vamos deletar, e vamos colocar aqui um or, né? Mas, e como eu já falei, é decisão sua. Você pode agora também fazer outras coisas que você quiser. A gente coloca aqui um or. Agora eu vou formatar o código para você poder ler. Perfeito. Então, a gente vai tratar esse basicamente do mesmo jeito. Se tiver keys ou items, vamos deixar esse negócio completo. Perfeito. E agora, claro, depois também a gente também pode ter NumPy array, sei lá o que, né? Vamos dar mais uma olhada aqui o negócio está fazendo. Ele simplesmente tenta, ok, instance, ele roda um list. Então, NumPy array já vai funcionar desse jeito. Então, o que vamos fazer agora? A gente vai, então vamos fazer o seguinte, try.
E agora a gente vai fazer o super call. A gente coloca aqui super. E a gente coloca aqui add. Porque a gente fala, ok, se não for esses casos aí tenta se você conseguir, né? Se não for caso, se for, sei lá, um objeto esquisito, sei lá, uma coisa, a gente pode fazer o seguinte, para a gente ter certeza que sempre funciona, vou colocar, acho que vai ser, provavelmente vai ser sempre um type error. Mas se você quiser mais seguro ainda, mais gambiarra, você pode colocar desse jeito, né? Tem uma aula sobre exception, onde eu explico tudo. Mas na dúvida, a gente coloca aqui um type error, ok? So, e aí, esqueci return, obviamente, return. So, e aqui, ele já faz esse trabalho pra gente, né? Ele já cria uma classe, ele retorna a mesma classe. So, agora, na dúvida, se realmente não der certo, mas a gente quer adicionar de qualquer maneira, então vamos fazer isso de novo aqui. Mesma coisa. Né? Então, a gente coloca return self e negócio. Perfeito. Então, vamos dar uma olhada se tudo dá certo. So, vamos fazer nosso teste. E aqui a gente coloca tudo. Vamos colocar importar NumPy rapidinho. Import NumPy as NP. So, e tá adicionando agora tudo. Perfeito. Vamos dar uma rodada se deu certo. Ok, complex. Eu esqueci de adicionar isso. Ah, nós... preciso colocar ele, né? Ele tem que ser primeiro, senão não vai rodar. Deu, agora deu. Né? Ele 2 adicionou tudo bonitinho dentro de uma lista só. Então você viu, é bem simples de fazer, é nada demais. Né? A galera sempre tem medo desse negócio, mas olha, pouquíssimo código, extremamente poderoso, né? E, falar o que? Isso é Python, né? Isso é uma maravilha, simplesmente, né? Muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal, manda para um amigo, eu realmente ficaria muito feliz. Eu vou fazer aula sobre todos os dunders, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.